Eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração e que tem me incomodado bastante, me incomodado de maneira positiva. Eu vou falar algumas coisas que talvez que a princípio você vai ficar meio incomodado, mas não fica não, que é o irmão Rubem que está falando, então não tem muito problema. O primeiro detalhe que eu quero chamar a atenção é o seguinte: vocês já ouviram falar de João Batista, não já? João Batista, ele não curou ninguém, ele não fez nenhum milagre. Aquele homem tinha uma palavra dura que doía, arrependei-vos, raça de víboras, e o povo vinha até ele para ser batizado para arrependimento. Todo mundo sabe disso, amém? Mas nós vimos vários outros profetas no passado, Eliseu, Elias, e está levantando machado sem cabo, e está caindo fogo do céu, e está destruindo os profetas de Baal e aquela coisa toda. Mas João Batista não fez nenhum milagre, mas Jesus disse uma coisa importantíssima a respeito dele. De todos aqueles nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João. Eu quero começar dizendo isso para os irmãos, por um motivo muito simples, porque eu não tenho credenciais aqui para apresentar para os irmãos, glória a Deus, eu sempre digo isso, porque João, quando viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e os seus discípulos correram para seguir Jesus, e alguns chegaram para João, tipo assim, mas e aí, você não é o líder? Ele disse assim: eu sempre disse para vocês que eu não era o Messias, mas que eu vinha diante dele, que ele viria após mim, que eu não era indigno de desatar suas sandálias. Convém que ele cresça e que eu diminua. Isso tornou João o maior de todos. Quando o homem quer trazer para si a honra, a glória, a preeminência, Jesus fica deste tamanhozinho. Mas nós queremos aqui um Jesus grande e um homem pequeno. Por isso não se importem com o irmão Rubem. Ouçam a palavra. Amém? Deus quer falar com você e eu quero falar sobre o Deus das escolhas. Nosso chamado, nosso privilégio. O culto de quarta-feira é o culto do pessoal que pede. Do crente pidão, do crente que tem problema, que tem dificuldade, está passando aperto. Não tem nenhuma dificuldade de ouvir isso e não se sintam contristados com isso. O culto de domingo é o culto de adoração. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês que é muito importante. Se nós estivéssemos olhando agora para a vida de Jesus, literalmente como um filme, a vida de Jesus seria um culto de quarta-feira. Vocês acreditam nisso? Era culto que ele expulsava demônio, que ele curava enfermo, que ele pregava, que ele dava bênção, que ele dava pão, que ele multiplicava, que alimentava o povo que estava sofrendo. Era um culto de quarta-feira na rua. O culto de domingo que Jesus fazia era na sinagoga. E lá ele falava as coisas bem diferentes, mais duras. Para o pessoal que só estava frequentando a igreja no final de semana. Nenhuma coisa me pedistes até agora, de João 16, 24. Me peça, e eu vou fazer para que a sua alegria seja completa. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos? Peça a Jesus para que a sua alegria seja completa. O problema é que muitas vezes nós estamos num culto de quarta-feira. Estamos pedindo a Deus, estamos buscando de Deus livramento, cura, libertação. Estamos pedindo a Deus que alivie a carga, as nossas dores. Mas muitas vezes nós sofremos de uma crise de identidade, porque nós nem sabemos sequer quem nós somos. E eu quero falar dos Deus das escolhas, para que você entenda exatamente que escolhas são essas que Deus fez, e onde é que você se enquadra dentro delas. Nosso chamado, nosso privilégio, em João 15, 16, ele diz assim: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Percebam que esse versículo ele traz uma sequência de colocações que estão vinculadas umas às outras, formando quase que uma condição necessária para que a outra ocorra. Vocês não escolheram a mim, mas eu que escolhi vocês. Então o primeiro paradigma, o primeiro padrão de definição de decisões está estabelecido, que é Deus que tomou a decisão. Eu escolhi vocês. Mas, além de tê-los escolhidos, eu também dei uma designação para que vocês sejam frutíferos, para que vocês saiam do lugar onde vocês estão e produzam frutos.
E que o seu fruto não seja um fruto temporão, mas que o seu fruto permaneça. Aí sim, a fim de que, aí é o propósito, para que tudo que você pedir ao Pai, Ele possa te conceder, em meu nome. Irmãos, eu quero deixar claro que nesse versículo, Deus se apresenta como um agente. Deus é aquele que toma ação. Deus é aquele que toma ação de se aproximar. Deus, Ele toma a frente da situação. Deus não fica na retaguarda, num cantinho esperando que alguém o chame. Ele está tomando a dianteira e fala: sou eu que estou convocando vocês. Fica também nesse texto claro a desproporção de amor no relacionamento e a forma incondicional de amar de Deus e de se doar ao homem. Deus fez um processo de restauração para nossas vidas, que não começou hoje, mas que começou na eternidade, antes da fundação do mundo. Existem pelo menos alguns aspectos importantes que nos saltam aos olhos sobre as escolhas que Deus fez durante esse período e que eu quero comentar com os irmãos. Eu quero falar sobre as escolhas de Deus, eu quero falar sobre os propósitos dessa escolha e eu quero falar sobre reciprocidade. A princípio, dentro das escolhas de Deus, eu posso adiantar para vocês que elas são, no mínimo, intrigantes. Elas nos incomodam. Elas incomodam o mundo. Elas incomodam as pessoas intelectuais. Elas incomodam os cientistas. Elas incomodam aqueles que vivem mergulhados no pecado. Mas elas são absolutas nos seus efeitos. Por que elas são absolutas? Porque elas são certeiras, porque elas são inerrantes, porque elas são precisas, porque elas são determinadas com precisão cirúrgica. Nós voltamos de Israel recentemente, e a gente conversando com o Ariel, que é um guia que nos atendeu no ano passado também, ele disse uma coisa que eu achei interessante, falando sobre, comparando o Brasil com Israel, ele falou assim: olha, aqui vocês podem ficar tranquilos e ter paz, porque aqui não existe bala perdida, comparando com o Brasil, que tem balas perdidas e coisas desse tipo. Ele falou: aqui em Israel, toda bala tem um endereço. Eu estou querendo dizer que esse Deus de Israel, quando Ele libera uma palavra, ela tem um endereço, ela nunca erra. Está claro isso para os irmãos? É importante que os irmãos entendam esse princípio, porque um princípio de Deus, ele não vai mudar. E a palavra de Deus diz em Isaías 55:11, que toda palavra que sair da minha boca, ela vai sair e vai fazer aquilo que me apraz. Ela vai executar aquilo que foi determinado para que ela faça, e me trará os resultados que eu espero dela. Quando Deus determina uma palavra, ela é infalível. O que mais que a gente pode dizer a respeito das escolhas de Deus? Que Deus é detalhista, que Deus é meticuloso, que Deus é zeloso, que Deus é cuidadoso. Deus cuida de cada um de nós, com extremo zelo, com extremo carinho, com extremo cuidado. Deus, ele não deixa passar detalhes que porventura o seu esposo pode deixar passar, o seu companheiro, o seu filho, o seu professor, o seu chefe, seja lá quem for, pode deixar passar, mas Deus não deixa. E Ele vem construindo esse plano desde a fundação do mundo, conduzindo todas as ações em tempo oportuno, a fim de cumprir a palavra e o propósito que Ele determinou. Muitos de nós, muitos dos que estão aqui neste lugar, nessa noite, não sabem o propósito de Deus na sua vida. Entraram aqui sem rumo, sem direção, sem expectativa, sem sonhos, com um monte de interrogações, perguntando: Deus, o que eu devo fazer? O Senhor fala isso claramente no meu coração aqui agora. Mas Deus, quando libera uma palavra, quando Ele traz uma pessoa para a presença dEle, e vou dar um exemplo objetivo, você que está aqui agora, você não veio aqui por acaso, você está aqui pela permissão de Deus e pela vontade de Deus, porque Ele quer ministrar uma palavra a você. Ele quer dar uma razão, um significado, uma identidade, uma razão de existir, um propósito, que não seja apenas receber a bênção e ir embora.
Seria muito simples para Jesus chegar para aquela multidão no seu culto de quarta-feira, que ele era parapatético, que ele andava pregando e falando, e as pessoas vindo atrás dele, ele estralar o dedo assim, e as pessoas sendo curadas, e falar, agora vai liberando, João. Tiago, vai tirando, vai liberando a passagem. Seria muito simples, mas Jesus não tratava ninguém assim. Ele não ia tirando o povo do caminho simplesmente porque eles estavam pedindo, e depois que eles pediam, eles iam embora. Mas nós vemos inúmeros exemplos de Jesus curando um homem endemoniado na cidade de Gadara, e depois que aquele homem é liberto, que ficava nu, acorrentado, atormentando todo mundo, aquele homem se transforma num missionário e vai falar para sua família as grandezas de Deus. Quando ele liberta a vida de Bartimeu, um homem que profeticamente vai gritando atrás dele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, jogando de si a capa no meio daquela sujeira, daquela solidão de um homem mendigo largado à beira da cidade de Jericó, e ele é curado. Depois a Bíblia diz que ele vem acompanhando Jesus. Seria muito simples Jesus dar a bênção e você ir embora, mas Jesus te trouxe aqui porque ele quer transformar. Nas escolhas de Deus, ele definiu pessoas, ele definiu quem, ele definiu como, que são os seus papéis, mas também definiu o lugar, o onde. Na escolha de homens, Deus escolheu Abraão para dar exemplo de obediência e fé. Ele chama Abraão do meio da sua parentela, ainda idólatra, fala, sai do meio desse povo e vem para uma terra que ainda eu vou te mostrar. E Abraão vai, ele se transforma num exemplo de obediência e de fé. E ainda continuando através de Isaac, uma promessa que ainda ia se cumprir quando ele tinha 99 anos de idade, e Sara já tinha seus 90 anos aproximadamente, 10 anos mais nova, e ele tinha que cumprir aquela promessa na vida de Abraão, e que aquela mulher era estéril, ele já velho, e a promessa parecia tardia, e tinha lá a possibilidade de ser em Ismael, o filho que ele teve com a serva, ou na vida de Eliezer, que era o seu servo, mas a palavra diz que Deus escolheu a Isaque, e disse, não será nem com Ismael, e nem com Eliezer, será com aquele que vai nascer de você, conforme a minha palavra. E Deus agora escolhe a Jacó, filho de Isaque, e diz em Isaías 41:8, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem eu escolhi. Não importa se o nome dele é Jacó, se é usurpador, se é caluniador, se é chantageador, se é ladroador, se existe essa palavra no dicionário, não importa aqui qual o seu nome, importa que quando Deus escolhe, ele determina, e Deus continua agora da geração de Jacó, ele escolhe a José, e os seus irmãos intentam mal contra ele no seu coração, pegam José, o vende para o Egito, todo mundo conhece essa história, que longa, inclusive passa no seriado na Record, e José passa por todo aquele processo, e lá no final, não importa, irmãos, como as coisas começaram, importa como elas vão terminar. É isso que eu quero dizer para vocês. E José agora na frente dos seus irmãos, ele disse, vocês intentaram mal no coração de vocês contra mim, mas Deus intentou para mim o bem, para que eu fosse usado para a conservação da vida. E agora temos também o exemplo de Noé, que era um homem temente a Deus, um homem que andava na sua geração justo e perfeito, que andava com Deus, e Deus o chama, e aquele homem paga o mico de ficar por anos construindo um barco no alto da montanha, num lugar que não existia chuva, porque só um vapor subia da terra, e todo mundo ria daquele homem, mas a palavra diz que Deus escolheu a Noé, porque ele achou graça aos olhos do Senhor. Deus escolhe Davi, um jovem bonito, ruivo, de belos olhos, de gentil aspecto, como diz em 1 Samuel 16, versos 12 e 13. Contra as expectativas do seu pai, que traz 7 filhos para apresentar a Samuel, homens bonitos como a Eliabe, seu primogênito, Abinadab, o seu segundo, Samá, o seu terceiro, homens grandes, fortes, guerreiros, preparados para a guerra, homens dos quais Jessé se orgulhava. Ele traz 7 e apresenta para Samuel. E nenhum deles é o que o Senhor escolheu. E Deus vai dando a coordenada para Samuel, Samuel, passa a régua, tira fora, não é esse aí não, pode chamar, não é esse, passa. E passaram-se os 7, peraí meu amigo, você não tem mais filho? Ah, eu tenho um 8º, ele está lá cuidando das ovelhinhas. Trazemos. E a Bíblia diz que o Senhor o viu e disse para Samuel,
levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. É este homem que eu escolhi. Eu ainda estou falando das escolhas dos homens. Você pode perguntar, Deus, onde é que eu me enquadro nisso? Aguarde. Deus também fez escolha de papéis, de ministérios. Deus estabeleceu os juízes, libertadores, sacerdotes, reis, homens, todos eles, falhos, imperfeitos, tais como Jefté. Um homem que era humilhado, um homem que era sem valor, um homem rejeitado dentro da sua própria família, o filho de uma prostituta. Mas quando Deus olhava para Jefté, ele fala, homem valoroso. Homens como Gideão, que para si próprio, ele olhava e se via, mesmo que ele estivesse fazendo um trabalho de coragem, malhando o trigo no lagar, que é o lugar de preparar as uvas, mas escondido dos midianitas, porque senão ele poderia ser morto. Ele estava fazendo um trabalho ousado, mas quando ele olhava para si, ele era inseguro, literalmente medroso, tinha um certo complexo de inferioridade, desacreditado, porque Deus chegou para ele e falou assim, o Senhor é contigo, ó homem valoroso. Que disparidade, a forma como eu me enxergo e a forma como Deus me enxerga. Deus escolhe a Samuel, e ele diz em Samuel 2:28, eu escolhi a Samuel dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, para subir no meu altar, para queimar o incenso, e para trazer o éfode perante mim, o éfode da presença de Deus, e dei à casa de teus pais todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, que isso era uma honra. Quem era Samuel? Nada mais que um homem, que nasceu de uma mulher que queria uma promessa, uma mulher estéril, e que ofertou aquele menino a Deus, e aquele menino cresceu, ele era um aprendiz, ele era inexperiente, criado junto à má influência de dois sacerdotes apóstatas, filhos de Eli, Ófines e Finéias, dois homens que morreram, dada a sua corrupção, dada a sua imundícia, dada o seu desrespeito à palavra de Deus. Foi nesse ambiente de uma igreja, vamos chamar dessa forma, apóstata, convivendo com a imundícia, com a promiscuidade de sacerdotes, que esse homem Samuel cresceu, mas ele não se contaminou, e Deus disse, é esse aprendiz, é esse inexperiente, que eu estou escolhendo para o papel de sacerdote. Deus fez escolha de homens, mas Deus também fez escolha de papéis. Deus escolheu a Davi como rei. Ele diz em Reis capítulo 8, 16, desde o dia que eu tirei da terra do Egito o meu povo Israel, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para se edificar ali uma casa que estivesse ali o meu nome, porém, eu escolhi a Davi, a despeito que eu não tenha escolhido nenhuma cidade, a despeito que eu não tenha estabelecido ainda nenhum lugar, eu estou escolhendo um homem segundo o meu coração, e o nome dele era Davi, um pai omisso, homicida e adúltero. Nós estamos aqui avaliando o currículo, meus queridos, nós estamos aqui julgando reputação. Eu estou falando para você das escolhas de Deus. Os irmãos estão entendendo? Deus escolheu Esther, apenas uma mulher bonita para muitos. Hoje em dia, assim que os currículos são avaliados, né? Mulheres, prestem atenção. Apenas uma mulher bonita. Uma mulher de um povo marginalizado e condenado à morte por uma traição, por uma sedição de Amã. Mas para Deus, aquela mulher escolhida por Ele, era a voz dos aflitos, a voz dos injustiçados, instrumento de libertação e de restituição. Este era o papel estabelecido por Deus para a vida de Esther. O que eu quero dizer para você, meu irmão, que não importa quem foi o escolhido e as suas credenciais, o que faz a diferença é aquele que te escolheu.
Muitos de nós entramos num culto nos sentindo pequenos, nos sentindo minúsculos, inferiorizados, humilhados, desprotegidos, mas quem te escolheu é que faz a diferença. Deus estabelece papéis, e Ele quer deixar claro que tudo aquilo que Satanás coloca sobre as costas do homem, é necessário, é preciso que nós lancemos fora essa canga que Satanás tenta pendurar nas nossas costas. Quando nós entramos num culto, todo encolhidinho, como o pastor Daniel adora fazer, é o crente 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 intercede por mim, ou 6, é assim, não é isso que ele fala? Nós temos que tomar uma postura, nós temos que levantar os nossos ombros, nós temos não que levantar o nariz da arrogância, mas nós temos que ter a coragem de olhar para frente e saber que essa canga não nos pertence. Ele vai te mostrar imperfeições, ele vai te mostrar limitações, ele vai te mostrar, te fazer lembrar de erros cometidos, mas nada disso do seu passado pode impedir de você cumprir o papel que Deus determinou para a sua vida. O papel que Deus determinou para a sua vida é muito mais do que ser abençoado. Você é um abençoador. Você é um abençoador. Eu quero que vocês repitam comigo. Eu creio. Vocês não repetiram? Irmãos, por favor, me ajudem. Eu creio. Eu assumo um papel com Deus de acreditar. Eu assumo um papel com Deus de abraçar essa palavra, de crer nessa palavra, mais do que a minha própria vida, porque o que vale a pena, o que interessa é aquele que me escolhe e não aquele que foi escolhido. A honra, a glória, o louvor, a exaltação é dada àquele que pode transformar e não àquele que vai ser transformado. Nós temos que entender que Deus escolhe homens, Deus escolhe mulheres, mas Deus também vai estabelecer papéis. Louvado seja o teu nome. O terceiro ponto das escolhas, que Deus escolheu uma cidade. Agora nós estamos falando de lugar. Não havia ainda local para adoração, não vou entrar aqui contar a história do tabernáculo, senão a gente realmente ficaria até meia-noite. Mas em 1 Reis 11:32 diz que por amor a Davi, já lembramos agora do homem e do papel. E agora por amor a Davi, estão fazendo o link, e por amor de Jerusalém, a cidade que eu escolhi dentre todas de Israel. Segundo Crônicas 7:16, em resposta à oração de Salomão, que é feita no capítulo 6, ele diz: pois agora escolhi e consagrei essa casa, para que nela sejam colocado o meu nome para sempre, e nela estejam fixos os meus olhos e o meu coração perpetuamente. Tudo isso que está sendo dito aqui são sombras das coisas que viriam a acontecer, são sombras das coisas futuras. Que lugar é esse? Que templo é esse? Que local é este de adoração que Deus está falando, que eu ainda não entendi? Eu tenho que viajar para Jerusalém para adorar em Israel? Efésios, capítulo 2, verso 22, começa a responder que escolha é essa que Deus fez, que lugar é esse de adoração? E Efésios diz assim: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Pedro continua dizendo: vós, dos quais sois pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. E João 4,21, Jesus diz para a mulher samaritana: olha, mulher, me creia, que vem a hora, que não é neste lugar, não é em Samaria, não é em Jerusalém, que me adorarão, mas haverá um momento, esse momento é agora, que todo aquele que me adora, me adorará em espírito e em verdade. A escolha de Deus de um lugar, Ele não fala sobre a nossa casa,
Mas ele fala sobre a nossa casa, o templo, o seu corpo, o meu corpo, que os olhos de Deus, o coração de Deus, estaria colocado sobre ele perpetuamente. Irmãos, prestem atenção, Deus não está olhando para edifícios, é em você que Deus tem colocado a sua atenção. Em você que entrou nesse lugar se sentindo miserável, em você que entrou aqui se sentindo pequeno, você que entrou aqui se sentindo perdido, sentindo que não há solução, sentindo que precisa de alguém para orar para você, para interceder por você, eu quero dizer que a você, Deus escolheu para fazer morada dele, para fazer templo de adoração, para fazer sua casa, para colocar os seus olhos sobre a sua vida, para colocar o seu coração sobre a sua vida, perpetuamente. Este é o lugar que Deus tem escolhido para ser adorado. Esse é o lugar que Deus tem escolhido para ser amado. É neste templo que Deus quer estabelecer conosco uma relação de máxima intimidade, de máxima proximidade, onde o seu Shekinah, a sua glória, vai se manifestar e vai fazer toda a diferença na nossa vida. Quando eu comecei falando das escolhas, eu falei que Deus escolhe pessoas, mas eu falei do indivíduo. Agora eu quero transformar isso no coletivo. Deus escolheu um povo. Isaías 44:1 diz que agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Ele está dizendo de nós. Êxodo 6:7, eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus, e vós sabereis que eu sou Jeová, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do mundo. 19:5 ele continua dizendo, se atentamente ouvides a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão, a minha propriedade particular dentre os povos, porque a terra é toda minha. Levítico 20:26 ele continua dizendo, e sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separarei dos povos para serdes meus. Pedro 2:9 diz, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero te dizer que você não é órfão, que você não é um povo isolado, que você não é um povo largado, que Deus vos escolheu, que Deus vos chamou para ser propriedade particular, para ser o seu tesouro escolhido, e isso é para aqueles que se entregam a Ele. Diga assim, eu não sou órfão. Eu não sou órfão. Eu não sou órfão. Irmãos, nós temos um remidor. Nós sabemos a quem nós pertencemos. E nós sabemos quem pagou o preço do nosso resgate. Quando nós entramos na presença de Deus, nós temos que ter identidade. Nós temos que ter identidade. Isso nos torna especiais, únicos, separados. Os irmãos conseguem entender isso? Quando Paulo fala para você entrar com ousadia na presença de Deus, com ousadia no Santo dos Santos, ele fala de identidade. Só entra no Santo dos Santos quem é sacerdote. Só entra no Santo dos Santos quem é filho. Só entra para ter comunhão com Deus no Espírito, aquele a quem Deus mora no seu Espírito, a quem Deus fez seu templo e morada para nele habitar. O segundo aspecto que eu quero compartilhar com os irmãos é o aspecto do propósito. Eu falei que Deus fez escolhas de homens, de papéis, de lugar e de um povo. Mas Deus fez essas escolhas com um propósito. Deus é zeloso, Deus trabalha com objetivos claros, mesmo trilhando por caminhos estranhos. Uma coisa é ter objetivo claro, outra coisa é você não entender os caminhos de Deus. Amém? São coisas diametralmente diferentes. A dimensão do propósito de Deus está no para quê. Para que Deus está fazendo isso? Para que Deus está permitindo isso? De repente, eu sempre cito o meu exemplo, eu tenho 27 anos de mercado executivo, como gerente de empresas grandes, enfim, pouco importa, não estou aqui para falar do meu currículo, nem para pedir emprego, mas eu fico me perguntando, estou desempregado, Deus, para que isso? Mas para entender o para quê de Deus,
você tem que deixar o seu coração sossegar, para que você ouça a voz de Deus. Naum 1:3 diz que o caminho de Deus é no meio da tempestade e da tormenta. O Deus que eu sirvo é o Deus que dorme dentro de um barco, quando esse barco está sendo tomado pelas águas, e todo mundo está tremendo, ele levanta e fala, e vocês ainda não entenderam? Aquietai. Salmos 46 diz, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fique quieto e entenda que eu sou Deus. Muitas vezes, para entender o paraquê de Deus, você tem que parar de se debater. Segura a ansiedade. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 e 28 diz, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para escolher as fortes. Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo, sem expressão, sem valor, as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada aquelas que são. Você quer saber por que Deus te escolheu? Desculpa se você se sentiu ofendido, a resposta está ali. Deus escolheu as coisas inexpressivas, sem valor, sem habilidade, sem currículo, sem MBA, daí eu falando do MBA de novo, sem PhD, sem isso, não tem nada contra, para confundir aquelas que são. Deus está procurando coração e não títulos. Deus está procurando um coração, um espírito contrito e quebrantado que Ele nunca vai rejeitar. O seu propósito nas suas escolhas, diz em Tiago 2,5, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Propósito das escolhas de Deus. Deus, para quê? Para que a doença? Para que a bancarrota? Para que a dificuldade? Para que, meu Deus, um filho com problemas? Para que o divórcio? Para que a dificuldade no relacionamento marital? Para que, Senhor? Quando nós levamos para Deus as nossas questões, entendendo que Ele nos escolheu, que nós somos o objeto, entre aspas aqui para não ficar pejorativo, da sua escolha, nós somos o centro da sua escolha, nós somos a razão de Jesus Cristo ter deixado tudo no céu, esvaziado da sua glória, descido nessa terra, por nossa causa. Ao passo que as religiões estão ensinando você subir escadaria de igreja pagando penitência, você subir montes carregando uma cruz nas costas, você subir procurando a Deus, enquanto existem muitos Nimrodes construindo impérios, igrejas para tocar no céu, o nosso Deus, Ele desceu até nós, Ele larga tudo do céu e vem até nós. Eu quero dizer que você não precisa subir uma escadaria para chegar a Deus, que você não precisa de construir uma cidade para chegar a Deus, que você não precisa fazer grandes feitos nesse mundo para mover o coração de Deus, porque esse Deus já desceu até nós, e tem se apresentado a você, tem te escolhido para o servir. O terceiro item é reciprocidade. Apesar de Deus nos amar de uma forma incondicional, tremenda, incompreensível, Ele nos ensina, mediante os exemplos que Ele nos deixa, eu vou citar apenas alguns, a sermos receptivos e recíprocos uns com os outros. Perceba que Deus aqui não deixa esse exemplo, que você seja recíproco com Ele. Eu vou te dar uma coisinha, você dá um presente de volta para Deus, seria meio estranho, né? Deus precisar de algum presente do homem, mas Ele quer que você seja recíproco com o seu irmão que está do seu lado. Dá uma olhadinha para o lado, mesmo que você não consiga, é com ele, é com aquele estranho que está do seu lado, é com ele que Deus quer que você seja recíproco. Então Deus nos amou para que você ame, Deus nos escolheu para que você também acolha alguém, Deus nos designou para que você também conte com alguém no trabalho, Deus nos capacitou para que você não seja arrogante e possa ter a humildade de compartilhar
compartilhar com alguém, ensinar aquele que não sabe, compartilhar o seu saber, compartilhar a sua inteligência, compartilhar a sua capacitação. Deus nos ungiu não para guardar a nossa unção, mas Deus nos ungiu para compartilhar a nossa unção, para você orar para aquele que está enfermo, para aquele que está fraco. Por isso que ele diz que é melhor serem dois do que um. Quando um cai, o outro vai e o levanta, o outro pega pela mão e não vai discutir os seus problemas, não vai discutir as razões do seu pecado, mas vai dizer: vem aqui, meu irmão, eu vou te ajudar, eu vou ser recíproco, eu vou te ajudar em oração, e dois vão ligar na terra, e Deus vai ligar no céu, e a sua realidade vai ser mudada. Deus é um Deus de reciprocidade. Ele fez morada em nós. Deus nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, para sermos instrumentos de preservação de vida. Para sermos instrumentos de preservação de vida. Para que possamos ir e dar fruto, e para que o nosso fruto permaneça. Para que você entre num hospital e você seja objeto de sanidade, objeto de cura, objeto de transformação, objeto de alegria, instrumento de graça, de glória e da presença de Deus. Como João Batista diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Jesus, ele ficará muito alegre ao ver o fruto do seu penoso trabalho na cruz. Ele vai falar: Pai, valeu a pena. Valeu a pena, Pai, cada gota de sangue. Valeu a pena não só as pessoas que eu curei pelo caminho, os cegos que eu fiz enxergar. Valeu a pena cada gota de sangue derramada, cada afronta, cada bufetada, cada espinho entrando na minha testa, cada humilhação. Valeu a pena aquela espada me traspassando pela lateral, para resgatar essas pessoas que não acreditavam que eu podia amá-las dessa forma, para resgatar essas pessoas que não podiam acreditar que eu morri realmente para salvá-las, que o tesouro mais importante que existe nessa terra não é nem ouro, nem prata, nenhuma pedra preciosa, mas é a vida do homem pela qual eu entreguei. Jesus vai ficar feliz ao ver o prêmio do seu soberano trabalho, penoso trabalho na cruz. E Ele está pronto, meus irmãos, para atender todas as suas petições em oração. E a palavra diz: alegra-te no Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Vamos repetir? Vamos, irmãos, bem pausadamente. Alegra-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agora nós vamos fazer diferente. Fecha os olhos em nome de Jesus. Repita ouvindo. Veja como é diferente. Alegra-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus quer satisfazer os desejos do seu coração. Já caminhando para o fechamento, irmãos. Esta é a razão das escolhas de Deus. A razão pela qual Deus escolheu você. A razão pela qual Jesus veio morrer numa cruz. A razão pela qual aquela pessoa que ainda não entregou o seu coração para Jesus precisa fazê-lo urgentemente. Porque é isso que Jesus está esperando. Ele morre na cruz, mas deixa a decisão para você. Você aceita esse sacrifício? Você me quer na sua vida? Você quer que eu venha morar no seu coração e fazer do seu coração o lugar da minha adoração? E aí eu digo para você, meus irmãos, que segundo Crônicas, capítulo 29, verso 11, ele responde cabalmente o motivo dessas escolhas de Deus. E ele diz assim: filhos meus, não sejais negligentes. Prestem atenção. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servir, para serdes seus ministros e para lhe queimardes incenso.
Muitas pessoas podem ler esse versículo e não entender a profundidade dele, dá uma pregação de muitas horas, mas eu vou falar: servir, ser ministro, queimar incenso. Queimar incenso era um privilégio do sumo sacerdote. O templo, o antigo tabernáculo, a porta de acesso chamava caminho, os 7 passos da frente verdade, os outros 7 passos de acesso até o Santo dos Santos, a vida. Por isso Jesus se declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava simplesmente traduzindo o que era o tabernáculo. Na frente da entrada do Santo dos Santos, existia o altar de queimar incenso, feito de madeira da acácia, que simboliza o homem, forrado de ouro, em cima uma coroa, e ali, Êxodo 31:7, mas somente o versículo 7, Arão, sobre um altar de incenso, queimava incenso de especiarias a cada manhã. A cada manhã. Aquilo era o louvor que subia para Deus. O altar de incenso estava de frente ao lugar santíssimo, onde estava a arca do concerto, a arca da aliança, onde se manifestava a presença de Deus. Antes do sumo sacerdote entrar uma vez por ano, ele jogava lá a fumaça, aspergia a fumaça no templo, para ele poder entrar, enfim. Ele queimava em adoração a Deus, porque Deus se agradava desse louvor santíssimo. Mas olha o que Davi, aquele homem que eu citei lá atrás, que foi escolhido por Deus, que Deus deu para ele um papel, que escolheu uma cidade por amor a ele. Olha o que ele dizia. Salmo 141, verso 2. Suba a minha oração. Diga assim, irmão, a minha oração. Não é a oração do outro, é a minha oração. Suba a minha oração perante a tua face como incenso. E as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Irmãos, eu quero dizer para vocês que quando a palavra de Deus diz que Deus nos tem escolhido para queimarmos incenso, nós somos o altar de incenso, e as nossas orações são um incenso que nós queimamos para Deus. Eu poderia dizer de uma forma extremamente estranha, que Deus ouve com seus narizes, que Deus sente o perfume das suas orações, que Deus se agrada quando você coloca sobre o seu altar e queima essa especiaria que chama-se oração, para que o nome dele seja adorado, e as suas orações, que são esse incenso santo, oferecido a Deus, é levado ao céu pelo Espírito Santo, como diz em Romanos 8:26, que nós não sabemos orar, nós não sabemos nem o que pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, eu estou trazendo essa palavra para vocês, para que você saiba do seu valor, para que você saiba da sua identidade, para que você saiba que você foi escolhido por Deus para ser ministro, que você foi escolhido para ser abençoador, que você foi escolhido para ser transformador, pessoa usada para a salvação e para resgate de almas. A palavra de Deus nos mostra que todos os homens, a boa maioria deles, está contando com Deus. Eu quero te lembrar, ou te dizer, que Deus também está contando com você. Tome uma posição, irmãos. Saia desse culto de quarta-feira com uma palavra viva no seu coração de identidade. Deus me escolheu com um propósito de reciprocidade. Deus me designou com um propósito de reciprocidade. Eu sou o abençoador. Mesmo que eu entre no culto de quarta-feira para adorar a Deus, para trazer um problema, para trazer uma petição, eu vou entrar com uma postura de quem entra para interceder junto com o irmão que está do meu lado. Eu não sei da dificuldade dele, eu não sei do problema dele, mas eu vou tirar os olhos dos meus problemas por um minuto, e vou olhar para o outro, e vou interceder pelo outro, e vou buscar pelo outro, e serei um instrumento de bênção, um instrumento da presença de Deus. Eu vou permitir que Deus se manifeste no meu coração,
na vida dos demais.